Existem mais de 10 mil vídeos por aí na internet dizendo como que você pode perder a sua timidez, mas esse daqui definitivamente é um dos melhores que você vai encontrar. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renan Diegues e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre timidez. Essa característica que tira o sono de muita gente, provavelmente tira o seu. Bom, aqui quem vos fala é um ex-tímido, então eu entendo bem o que é estar na pele de uma pessoa com esse jeitinho de ser. Mas vamos entender primeiro o que é timidez para a gente poder depois entender o que fazer com ela. A timidez é uma característica de comportamento, é um jeito de lidar com a vida e com as pessoas. Muita gente confunde timidez e introversão. Vamos entender a diferença básica para a gente saber o que a gente é de fato, para você não correr o risco de ser um introvertido e achar que você é um tímido. Bom, são muito parecidos, mas a principal característica que diferencia os dois é que o tímido, ele tem vontade de fazer as coisas, de realizar as coisas, ele tem vontade de estar num grupo, de ir numa festa, de realizar alguma coisa que coloque ele em foco, mas ele não consegue porque tem um desconforto muito grande interno. Ele quer fazer isso, mas alguma coisa impede, e aí ele não faz, ele é bloqueado pela timidez. Já o introvertido é uma pessoa que, se tem vontade de fazer alguma coisa, ele vai e faz. Ele simplesmente tem prazer em ficar mais sozinho, em ficar mais quietinho, em ficar mais calado, em observar e pensar muito. Mas nada impede ele de realizar as coisas. Então, se tem uma festa para ir, por exemplo, o tímido já vai sofrer 10 dias antes da festa. Vai pensar, nossa, tem uma festa para ir, meu Deus, como é que vai ser? Vou ter que interagir com um monte de gente. Ele já começa aquele sofrimento muito antes. Chega no dia da festa, ele vai todo nervoso e aí ele quer ir pegar uma bebida, ele fica tímido, não consegue. Ele quer ir dançar, ele não consegue. Ele quer interagir com as pessoas, ele não consegue. Então, é uma vontade que é reprimida, que é impedida por essa característica. O introvertido, se ele tem uma festa para ir, tá bom, ele tem uma festa para ir. Quando chega o dia, ele vai. E aí, se ele quer ir pegar uma bebida, ele pega. Se ele quer conversar com alguém, ele conversa. Ele simplesmente faz as coisas que ele tem vontade de fazer. A questão é que ele tem mais prazer em ficar sozinho, ele tem mais prazer em trocar só com uma pessoa ou ficar refletindo, ficar observando, mas não tem esse incômodo interno. É basicamente essa a diferença. Eu vejo por aí muita gente, muitos tímidos ou até introvertidos tentando ser extrovertidos. Na minha opinião, é um erro. Porque tanto a timidez, quanto a introversão, quanto a extroversão têm as suas forças e fraquezas. É muito mais fácil a gente apostar nas nossas forças do que ficar tentando se transformar em uma outra coisa que não tem muito a ver com a gente. Ah, Renan, mas todo mundo fala que é legal ser extrovertido, eu vejo os extrovertidos se dando super bem. De fato, a gente vive num país que valoriza a extroversão. O Brasil é o país do carnaval, do abraço, da festa, né, da galera. Então, é um país que realmente valoriza muito essa característica de personalidade. Mas é cultural. Se você for para o Japão, por exemplo, lá quem tem espaço na sociedade são os introvertidos. Vai tentar ser extrovertido no Japão. Você não vai ser muito bem visto. Se você falar alto lá, não é legal. Se você fala no telefone, no metrô, por exemplo, não é legal. Se você invade o espaço das pessoas, fica tocando nas pessoas, não é legal. Lá, a introversão é que tem espaço na sociedade. Então, veja bem, não tem muito a ver com certo e errado. São só jeitos de ser, jeitos de lidar com a vida. Vamos entender então. Renan, você falou que todos têm forças e fraquezas. Como assim? Bom, os extrovertidos realmente têm várias forças. Eles são carismáticos a princípio, gesticulam bastante, têm muita facilidade de fazer networking, contato com o pessoal. Se ele chega numa festa, ele já gosta de ir interagindo, já vai no grupo, já tá ali com a galera. Aí as pessoas olham e falam, uau, que incrível, né? E realmente é uma grande força, principalmente para fazer networking, é muito legal. Mas se as pessoas não souberem usar a extroversão delas, elas podem ser chatas, inconvenientes, podem incomodar, e isso não é nada legal para a imagem pessoal delas. Então, sabe aquela pessoa que não deixa ninguém falar? Ou que fala muito alto e chega gritando nos lugares? Ou que fala mais do que deveria e acaba chateando as pessoas? Ou que já chega tocando nas pessoas e acaba incomodando também? É preciso saber ponderar. Tem forças e fraquezas. Tá bom, Renan, mas esses são os extrovertidos. Me fala um pouquinho sobre os tímidos. Eu cliquei aqui para saber sobre os tímidos. Beleza, vamos lá. Primeira orientação que eu te dou é: aceite a sua timidez. Por quê? Se você reclama de ser tímido ou fica desejando ser como uma outra pessoa ou um extrovertido, o que você está fazendo com você inconscientemente é se colocando cada vez mais para baixo. Você está arruinando a sua autoestima. Não faz isso.
Eu preciso que você aceite a sua timidez para a gente poder trabalhar daqui para frente as outras orientações, que são as suas forças que você tem e que você não está sabendo utilizar. Então fala, ok, eu sou tímido, já reclamei de ser assim, não preciso mais reclamar. Vou aceitar e entender o que eu faço daqui para frente. Beleza? 2. Os tímidos falam muito pouco, logo escutam muito mais, e essa é uma baita de uma força. O mundo precisa e quer ser escutado, e o mundo precisa dessas pessoas para o mundo poder falar, para o mundo poder conversar, para o mundo poder desabafar. Então, se você tem essa característica, usa a seu favor, porque gera conexão, gera relacionamento e as pessoas gostam de quem escuta a gente. A coisa mais importante para um ser humano é ele mesmo. Se ele puder ficar falando dele por horas, ele vai adorar. Então usa isso para se conectar e se relacionar, tá bom? As pessoas que escutam conseguem ler coisas nos outros que nem todo mundo consegue, pegar informações, pegar nuances, às vezes coisas que as próprias pessoas não percebem e a gente consegue captar, e isso é muito interessante para você poder devolver depois e gerar essas relações. Então, não para de escutar como se fosse um peso, sabe? Isso é uma baita virtude, é uma baita qualidade, é uma característica muito generosa a escuta e é muito bonita. Então, abrace a sua escuta com carinho, entenda que é uma força e se relacione melhor com ela. 3. Já que fala pouquinho e escuta muito, também pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de abrir a boca. Baita força, porque você tem a fala muito mais assertiva, é muito mais difícil de falar uma besteira, porque você já pensou ali no que você vai falar, se pode magoar alguém ou não, então fica mais fácil de expor a opinião. Eu sei que tímidos têm dificuldade justamente na hora de expor, de colocar pra fora, então eu quero dar aqui uma orientação que também te ajuda justamente nesse momento. Pensa assim, ok, eu já pensei 2, 3, 4 vezes antes de abrir minha boca, pensei no que eu vou falar, eu acho que tá tudo bem, não é uma opinião que vai magoar ninguém, eu acho que o que eu vou falar aqui tem o seu valor. Beleza, chegou nesse ponto, hora de expor. Já que tímidos têm dificuldade de falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, aproveita para falar, para treinar quando tiver com 2, 3 no máximo, mais 1, 2 ali. Só que você precisa expor a opinião, porque não basta você saber dos conceitos aqui desse vídeo, você precisa colocar eles em prática para realmente gerar essa transformação. Eu sei que tem uma grande dificuldade de ser o foco, porque existe até uma coisa um pouco egóica do tímido, que é, se eu falo uma besteira ou se eu faço uma besteira, eu rompo com a minha imagem, eu rompo com a minha imagem pessoal. Então assim, entenda que você vai errar uma hora ou outra, como todo mundo, mas geralmente as pessoas esquecem aquilo e passa. É você que fica remoendo aquilo, como se as pessoas lembrassem daquele seu erro para sempre. Então tem essa característica um pouco egóica que a gente tem que ir secando também, que a gente tem que ir limpando. Então, pensou ali no que você quer falar, na sua opinião, hora de expor, usa 1, 2 pessoas, mas expõe. Se ainda assim tiver dificuldade de colocar a sua fala, usa algumas frasezinhas antes da sua fala que ajudam a tornar a fala mais leve. Como assim, Renan? Se você tem medo de falar besteira e ser tido como errado, assume para todo mundo que você já não tem certeza muito daquilo que você está falando. Então você pode dizer assim, eu acho que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu penso que isso, isso, isso. Eu acredito que fulano deveria fazer de tal jeito. Ou, na minha opinião, é muito mais interessante se for por esse caminho. Coloca essas frasezinhas no começo. Na minha opinião, eu penso que, eu acredito que, eu acho que, porque deixa a próxima fala mais leve. Então pensa assim, você já está super munido ali de segurança. Você já filtrou, pensou várias vezes se o que você vai falar é besteira ou não. Aí na hora de falar, você coloca essas frasezinhas para tornar mais segura a fala ainda. Mas você precisa falar, combinado? Tem dificuldade com 3, 4? Fala com 1, 2. Quando tiver mais natural de você conseguir expondo sua fala com 2 ali, vai para 3. Então tem 3 no grupinho. Eu acho que tal coisa. E ponto. Acabou ali. Já está ótimo. Beleza? 4, aposte nas relações individuais. Não precisa falar nos grupos que tem um monte de gente. É difícil, eu sei, eu acredito. Então, usa as relações individuais para gerar bons relacionamentos. Quando você estiver com uma pessoa só, você aproveita para fazer tudo isso que eu estou conversando. Escuta bastante e fala, eu acho que, eu penso que, eu acredito que, e você vai gerando essa relação. E aí é até comum depois as pessoas falarem para os outros, ele é quietinho, mas é gente boa, porque você já estabeleceu contato e relação naquele 1 a 1. E faz isso com todo mundo que você puder. Então foi numa festa, tá no trabalho, na faculdade, você viu que tem uma pessoa ali sozinha, viu que tem 1, 2, é nessas que você vai. É ali que você vai gerar relacionamento. São esses momentos que você tem que investir. Não é quando tem 10 pessoas, é quando tem 1, 2.
Essas pessoas são as suas oportunidades, tá bom? Você vai buscar por oportunidades e elas vão aparecer, porque é isso. Você vai e você faz o que eu tô falando. Outra orientação, vire um entrevistador. Como assim, Renan? Investe em perguntas. Como as pessoas gostam de falar, aproveita para questionar. Como você escuta muito, vai coletando informação da pessoa, várias, e depois devolve perguntas, tipo, e o que você achou disso? Ou o que você pensa sobre aquilo? E como que foi essa viagem para você? E o que você fez quando aconteceu isso? Ou como você se sentiu quando fulano falou aquilo para você? Ou por que você não tomou tal atitude? Vira um entrevistador, faz pergunta. Por quê? Você pratica a fala, você mostra para a pessoa que você está super envolvido e engajado no relacionamento, você reforça essa conexão de vocês, você leva a conversa e a relação para outras camadas e você tá ali interagindo, perguntando, falando, que é muito legal. Então, tá com 1, 2, 3 pessoas, vai sempre pensando em quais tipos de pergunta que você pode fazer. E a pessoa, quando recebe uma pergunta, ela fala, uau, fulano tá realmente interessado em mim. E é gostoso, porque ela te fala sobre aquilo, ela sente que ela é interessante, então você eleva a autoestima dela. E por você fazer ela se sentir bem, ela vai adorar você. Então, invista em perguntas. Seja proativo. Essa é uma orientação muito legal, porque a gente pode também se relacionar com o mundo e mostrar que a gente é super legal sem usar uma única palavra. Eu vou dar um exemplo para ficar claro de como que a proatividade pode transformar os seus relacionamentos. A proatividade é chave aqui. Vamos supor que você está numa reunião e alguém pediu uma caneta. Você pode pensar assim, caneta todo mundo tem, logo logo alguém acha e dá. Não seja essa pessoa. Seja a pessoa que pega a caneta e dá a caneta. Por quê? Quando você faz isso, você mostra que você está ativo, que você está ali, que você está inteiro, que você está se relacionando, que você está prestando atenção. E as pessoas olham e falam, o Renan está ali, ele está ativo, obrigado, pega a caneta. A pessoa te devolve, de nada. Sabe? Então você mostra através do seu silêncio que você está ali atento, que você está se relacionando, você só não fala muito, mas você está ligadão em tudo que está acontecendo. Então seja proativo. Outro exemplo, você está no bar com a galera, seu copo tá ali meio vazio. Você vai encher o seu copo? Você não vai encher só o seu copo, você vai encher o copo de todo mundo. Inconscientemente, as pessoas percebem que você está fazendo isso. Falam, o Renan é educado, obrigado. Ele está aqui, ele está com a gente, ele está interagindo, ele é generoso. Então você começa a mostrar características outras características de personalidade que você tem, sem usar uma única palavra. Alguém chegou e não tem cadeira? Levanta e cede a sua, ou vai e pega uma. Sabe, essa proatividade no mundo mostra que você está ligado, que você é participativo, mesmo sendo quietinho. E é muito legal porque a maior dificuldade do tímido é ficar em foco. E quando você faz isso, quando você oferece a caneta, as pessoas estão olhando para você. Quando você está enchendo o copo, as pessoas estão olhando para você. Quando você levanta e sai da cadeira, as pessoas estão olhando para você. E você vai treinando ficar em foco em momentos muito curtinhos, muito rápidos e naturais, tá bom? Então, vai fazendo isso para você ir treinando essa relação e treinando também o estar em foco através do comportamento. 7. Treine estar em foco também através da oralidade, com coisas naturais também. Como? Passe a cumprimentar todo mundo nos lugares que você chega. Dê bom dia, boa tarde, boa noite. Mas não é aquele tipo, bom dia, boa tarde. Não, é bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Faz isso, mostra que você é educado, que você interage, que você vê as pessoas, que você nota as pessoas. Uma das fraquezas que eu esqueci de falar dos introvertidos e dos tímidos também é que se eles não sabem usar a introversão e a timidez a favor, eles podem acabar passando esse ar de arrogantes ou metidos, snobs, sabe? Porque não cumprimenta ninguém, porque fica na dele. Então, lembra forças e fraquezas? Vamos trabalhar aqui com as forças. Então, chega e fala bom dia. Você não precisa desenvolver conversa nem nada. Você só precisa treinar, estar em foco e o relacionamento. Se coloque na relação. Seja a pessoa que começa, seja a pessoa que dá o bom dia, boa tarde, boa noite, pergunta tudo bem. Isso é maravilhoso porque vão ter pessoas que vão te responder. Vão falar, bom dia, vão te dar um sorriso como você deu. Ótimo, delícia. Tem gente que vai te ignorar. Não tem problema. Vê como que você se sente, vê como que é para você ter essa audácia de se colocar na relação, de gerar o relacionamento. Se a pessoa não respondeu, não deu bom dia, você vai sair daquela relação muito... Cara, eu dei bom dia, sabe? A pessoa que não respondeu, ou a pessoa que foi mal educada, enfim. Então, vai percebendo também como que essas
essas ações movem você internamente, vai construindo a sua autoconfiança, vai construindo a sua autoestima. Seja diferente daquela pessoa da orientação número 1 que fica tentando ser como outra pessoa, que fica tentando dizer, eu queria ser assim, eu queria ser assado, eu não consigo falar. Não, então para de se colocar para baixo e começa a se colocar para cima, sabe? Então saiu de casa, viu o vizinho, bom dia, entrou no elevador, tinha alguém, bom dia, chegou no trabalho, dá bom dia para todo mundo, cumprimenta todo mundo, se puder cumprimentar, cumprimenta, tá? Faz toda a diferença e eu garanto para você que você não vai morrer se você fizer isso. Bom, agora umas orientações extras. Primeiro, você vai pegar as coisas que eu falei e você não vai pôr tudo em prática. Como assim, Renan? Você vai pôr só uma em prática. Pega uma, experimenta e testa. Por quê? Se você tentar colocar tudo em prática de uma vez, você pode se prejudicar, você pode acabar se sentindo meio forçado, pode te atrapalhar. Então pega uma que você acha que é legal e pratica, vê como que você se sente, vê se funciona, se não funciona. Então, eu vou pegar o comportamento, então da proatividade, vou fazer isso, vou ficar observando oportunidades que eu tenho de ser proativo. Treinou, praticou, deu certo, deu errado, veio ali e falou, beleza. Rolou, tô conseguindo, agora eu vou para outra, agora eu vou para das perguntas, vou treinar, fazer perguntas para as pessoas, treina, tá bom? Não tenta fazer tudo, vai devagarzinho e vai sentindo a transformação acontecer. Você não vai deixar de ser tímido do dia para a noite, é um processo, então não tenha pressa e pratique. Nota importante, se você não consegue praticar as coisas que eu falei ou se não está funcionando para você, você tem outro caminho, você pode procurar o teatro ou um psicólogo. Os dois vão ajudar muito a trabalhar a sua timidez, a ir dissolvendo sua timidez e vão te transformando durante o processo, tá bom? Então é isso, você tem todas essas ferramentas para trabalhar. O que é importante? É importante que você faça. Por quê? Se você não fizer, você vai continuar tendo que interagir com o mundo através da sua timidez. E aí o que vai acontecer? Você vai chegar lá na frente, vai ficar velhinho e você vai se arrepender de não ter feito, de não ter falado, de não ter tentado, de não ter exposto a sua opinião, de não ter se relacionado, de não ter sido proativo. E vai doer, porque você não vai poder mais fazer essas coisas. Então pensa assim, a dor de dar um bom dia hoje, de interagir, de se expor, é muito menor do que a dor de estar lá na frente e não poder mais fazer essas coisas, porque você não vai ter nem a opção. Hoje você tem a opção de interagir ou não. Lá na frente você não vai ter a opção. Então essa dor vai ser muito maior. Pensa nisso e age, faz, tá bom? Mesmo que seja um pouco difícil, mesmo que doa um pouquinho, você vai chegar lá na frente e vai falar, legal, eu tentei, eu fiz, eu me expus, eu me relacionei. Mesmo que uma hora ou outra eu falei uma besteira, eu cometi um erro, alguém me julgou, eu vivi, eu realizei, eu passei aqui pela vida, eu passei pelo mundo e eu me fiz ser visto. Então faça, ok? Nota importante, se a sua timidez ela é muito grande, se você sente que ela passa da conta, se você sua horrores e sofre horrores, quando você percebe que vai ter que interagir num grupo, numa reunião, numa festa, pode ser uma fobia social. Nesse caso, essas orientações não são para você. Nesse caso, você precisa procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, tá bom? Porque ele vai te ajudar a cuidar dessa fobia social, que realmente é uma coisa que atrapalha muito a vida das pessoas. Então, não se culpe, não se menospreze, não se ponha para baixo, não destrua sua autoestima. Eleve ela e trabalhe. Busque ajuda profissional, busque orientações, busque exercer, busque a prática para não se arrepender lá na frente, tá bom? Depois desse vídeo, você não precisa ver mais nenhum vídeo de timidez na internet. Você precisa praticar o que eu falei. Se não der, você precisa de um psicólogo ou de um teatro, tá bom? A partir de agora, terminando esse vídeo, é ação, é agir, é se transformar, é se colocar para cima. Beleza? Não se culpa se você viu outros conteúdos na internet, tinham dicas como, liga o foda-se. Não é liga o foda-se, não é tão simples assim. É um processo, é devagar, é uma desconstrução, é uma mudança de pensamento, é uma atitude, é uma ajuda de um profissional, é uma ajuda de um amigo, tá bom? Não é tão fácil quanto vários conteúdos que a gente vê por aí na internet. É complexo, eu sei que é complexo, mas confia em mim, vai devagarzinho, dá um passinho de cada vez que você consegue. O que é importante é que você faça. Se eu te ajudei nesse vídeo, não esquece de se inscrever, deixar seu like e o seu comentário, para mim é muito importante porque você continua me estimulando a gerar conteúdo para cá e trocando com as pessoas, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.